Bom, nós vimos então os princípios de interpretação, vamos agora estudar os métodos de aplicação desses princípios e os métodos de interpretação de hermenêutica propriamente dita dentro do direito constitucional. Né? E o primeiro deles, né, que nós vamos estudar, é o método hermenêutico, o método jurídico ou hermenêutico clássico, que ele se utiliza, né, dos métodos tradicionais de interpretação das leis. Então, o intérprete nesse método deve considerar, na essência, o caráter constitucional da Constituição, mas ela não deixa de ser uma lei. Então, não deixando de ser uma lei, ela pode ser interpretada pelos os métodos tradicionais, que é o que chama o método genético, filológico, lógico, histórico, sistemático. Então, por exemplo, no método genético, eu vou cogitar da investigação das origens, né, dos conceitos empregados do texto constitucional. O que é que o Constituinte, lá na origem, ele pensava, né, quando ele elaborou aquela norma? É o que os originalistas nos Estados Unidos tratam, por exemplo, do que é que os Founding Fathers pensavam do texto constitucional. Então, quando a emenda que tratava todo americano tem direito a portar uma arma, né? Qual era o pensamento naquela época, lá no século XVIII? Que não existia polícia, não existia segurança pública. Então isso justificava que um americano tivesse uma espingarda, uma escopeta dentro de casa para defender o seu patrimônio. Mas será que hoje, no século XXI, eu preciso utilizar o mesmo pensamento dos Founding, lá do século XVIII, para justificar que eu tenho uma metralhadora automática dentro de casa? Então, esse sentido genético, ele vai prescrutar qual era a intenção, né, a origem, né, um método tradicional de interpretação. Também o sentido filológico, literal, gramatical, textual. Então, o sentido literal, semântico, busca extrair o sentido da norma, né? A norma é o veículo do seu conteúdo, então eu vou buscar a sintaxe do texto, eu vou buscar a interpretação do que aquela norma literalmente quis dizer. Né? Será que eu posso interpretar ela de uma única forma ou de outra forma? Qual o sentido gramatical, o sentido semântico, né? Dentro do contexto com outras normas da Constituição? Também o método histórico, né? Que vai analisar os precedentes legislativos, né? Os debates, os anais do que se discutiam lá, né, dentro dos anais da discussão da Assembleia Nacional Constituinte. O método histórico vai discutir, vai analisar essas discussões, ver o que está por trás de uma norma. Por que o Supremo estabeleceu, por exemplo, lá no artigo 29, que a Câmara de Vereadores só pode ter tantos vereadores em função da quantidade da população dos municípios? Por que eu só posso ter até o limite de 7% do orçamento da Receita Municipal com gasto de vereadores, o que já é muito? Imagina, 7% do orçamento para meia dúzia de vereadores. Será que aquilo foi uma forma de estabelecer uma proteção a determinada casta política dentro daquilo que Carlos Ari Sandfield chama de Constituição Chapa Branca, ou a Constituição que resguarda determinados privilégios de poder? Então, analisar o conceito histórico é analisar isso, analisar o que está por trás da elaboração daquela norma. O outro também é um método teleológico, que busca destacar a finalidade da lei, a mens legis, o espírito da norma. O que ele buscou? A justificativa de apresentação do projeto, mas qual a finalidade? Né? O método sistemático, que busca interpretar a norma dentro do contexto normativo e principiológico. Né? Não basta analisar uma norma específica, tem que analisar aquela norma dentro do sistema como um todo. Né? Dentro do sistema constitucional como um todo. Então, por exemplo, quando eu analiso lá o princípio da liberdade de expressão intelectual e artística, eu vou também lá no capítulo que fala da liberdade de comunicação. Né? Eu vou dentro dos outros princípios que informam o direito constitucional para que eu interprete aquela norma de uma forma sistemática, sistêmica. Esses são, então, o método jurídico hermenêutico clássico, que se utiliza dos métodos tradicionais de interpretação das leis.
eu tenho o chamado método tópico-problemático, também chamado método da tópica. Vai aparecer com esse nome na sua prova. O método da tópica vem complementar a insuficiência daquelas regras clássicas que nós discutimos e busca resolver problemas concretos, porque as normas elas têm caráter fragmentário, aberto e indeterminado, né? Então, exigem um processo aberto de argumentação. Todos os legitimados, né, da sociedade aberta dos intérpretes, que nos fala Peter Harbele, têm a capacidade de interpretar a norma constitucional. Então, por isso é que o Supremo faz uma audiência pública, chama o amicus curiae para se manifestar sobre questões complexas e vai lá discutir na DPF 54 sobre pesquisa com células-tronco embrionárias. Chama um especialista em genética, chama um especialista em bioética, chama um religioso. Qual é a visão sobre a vida humana que você tem para discutir sobre a possibilidade do aborto? Então, assim, é você partir do problema concreto para a resolução de um problema. Aqui no tópico problemático, o método da tópica, eu parto do problema para a norma. Eu tenho que estudar bastante o problema primeiro, compreender o problema com as implicações, e aí eu vou buscar a Constituição para definir se aquela lei ou aquela norma, a lei de pesquisa sobre células-tronco embrionárias é ou não constitucional. E o Supremo definiu que sim, que o embrião in vitro, aquele que não foi fertilizado no útero materno, pode ser utilizado em pesquisas com células-tronco. Não apenas as células-tronco adultas, mas também as células-tronco embrionárias, porque o benefício dessas pesquisas podem surgir, podem derivar em descobertas importantes para a cura de doenças, né, ligadas ao sistema nervoso central e outras. Então, o tópico problemático vai partir do problema para a norma, guarde isso. Já o método hermenêutico concretizador, ele vai partir da norma para o caso concreto. Então, no hermenêutico concretizador, eu faço uma pré-compreensão, um juízo abstrato e antecipado da norma constitucional, né? Um juízo abstrato e antecipado da norma constitucional para que eu compreenda essa norma e aí então eu lanço o olhar sobre o caso concreto. É o que o Adir Lamego Bullos chama de ciclo hermenêutico. Então, o Adir Lamego Bullos, ele fala, eu parto da Constituição para o problema e depois eu volto no problema para a Constituição. Então, eu parto da Constituição para analisar aquele problema, faço uma primeira avaliação, depois eu volto à Constituição, em cima dessa avaliação, eu posso melhorar isso aí? Volto de novo no problema, numa espécie de looping, né, até eu encontrar, dentro desse círculo hermenêutico, a interpretação mais favorável à Constituição. Tem também o chamado método científico-espiritual. O que é isso? Não é nada mediúnico. Eu tenho que analisar os valores subjacentes na sociedade, espirituais, os valores da sociedade, sociológicos, econômicos e políticos, para integrar o sentido da Constituição e fazer uma captação do sentido na sociedade, qual é a melhor interpretação que eu devo dar a essa norma. Dentro da reforma do sistema tributário nacional que está sendo feito hoje, né, o Congresso Nacional hoje está discutindo, vamos tratar de um tributo único, vamos ter um tributo único, um IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que vai reunir diversos tributos federais e estaduais em um único imposto, como tem lá nos Estados Unidos da América. Como é que eu vou ler o Pacto Federativo à luz dessa reforma tributária? Como é que eu vejo a reforma da Previdência? Né? Como é que eu vejo a questão do aumento da alíquota previdenciária dos servidores públicos? Dentro do contexto geral, qual é o sentimento geral da nação em relação ao déficit da Previdência? Será que esse déficit é da Previdência ou é da Seguridade Social como um todo? Eu estou incluindo no cálculo do déficit as despesas que eu utilizo em saúde e em benefícios sociais e que eu deveria estar aplicando na Previdência Social? E aí eu posso falar de reforma da Seguridade, não da reforma da Previdência, simplesmente. Então essa visão científico-espiritual que dá uma visão ampla do sentimento, reforma trabalhista, quais as implicações da reforma trabalhista? Será que ela subverte direitos e princípios previstos na Constituição, que deveriam ser alcançados pela Constituição? Então esse é o método científico espiritual.
Método normativo estruturante, né? Que ele reconhece a inexistência de identidade entre norma jurídica e texto normativo, né? Quer dizer o seguinte, o teor literal da norma deve ser interpretado à luz da concretização da norma na realidade. Então, segundo esse camarada aqui, o Frederico Miller, o intérprete não pode segregar o programa normativo, que é a Constituição, do domínio normativo. O programa normativo é aquilo que a Constituição estabeleceu como programa maior. Domínio normativo é a realidade constitucional, são as leis, os decretos, as pessoas que serão atingidas pela interpretação que o Supremo vai dar àquela norma. Domínio normativo e programa normativo são dois elementos presentes no método normativo estruturante. E aí, o que é a normatividade, que se refere ao método, não se esgota no termo normativo, mas faz-se exaurir nas situações concretas, inclusive no direito consuetudinário e na própria interpretação constitucional. E aí, por fim, nós temos o método da comparação constitucional, que vai comparar diversos institutos, né? O método da comparação vai se valer, por exemplo, da comparação. Como é que o direito constitucional alemão trata esse problema? Como é que o direito constitucional americano... e muitas vezes essa escolha é arbitrária, porque eu estou tratando, por exemplo, de uma súmula vinculante. Ah, mas eu quero respeito aos precedentes. O respeito aos precedentes vem lá do common law, do sistema do common law, que é completamente diferente do nosso sistema aqui. Então, às vezes, ao importar um determinado sistema de observância de precedentes, eu não reconheço a realidade jurídica e constitucional nossa. A súmula vinculante, na verdade, nada mais é do que uma grande norma, que torna obrigatória uma determinada interpretação. Ela é muito mais uma norma rígida, que torna obrigatória uma interpretação, do que um sistema de precedentes construído historicamente, né? Então, esse método de comparação vai estudar, né, utilizar os métodos, né, gramatical, lógico, filológico, teleológico, histórico, dentro das demais constituições mundiais. É a aplicação do método clássico na análise das demais constituições, que é dentro do método comparacional, do comparativo, comparação constitucional. E aqui também eu deixei lá no material teórico para vocês cada método e a palavra-chave, né? Dentro do método jurídico, eu vou interpretar. A palavra-chave são os métodos clássicos, interpreta-se a Constituição como se interpreta uma lei. Tópico problemático, eu parto do problema para a norma. Hermenêutico concretizador, eu parto da norma para o problema concreto, uma pré-compreensão do texto constitucional. Científico espiritual, são os valores subjacentes na sociedade, tem cunho sociológico que leva em conta a ordem de valores subjacentes ao texto constitucional. Normativo estruturante, você vai lembrar do programa normativo e do domínio normativo. A norma constitucional no programa normativo abrange um pedaço da realidade. A interpretação deve verificar a sua concretização no domínio da realidade, no domínio normativo, que é a realidade, são as leis. E o método comparativo vai tratar do direito comparado, dos diferentes ordenamentos constitucionais a partir do direito constitucional. A partir daí, meus amigos, nós podemos fazer algumas questõezinhas ligadas a esse tópico da interpretação, não é? E dos princípios de interpretação, não é? Mas antes, vamos falar rapidamente aqui de interpretação e métodos de modificação da Constituição, né? O método da mutação constitucional. Olha que interessante, o Supremo é o método que se verifica nas constituições quando são modificadas de forma silenciosa, sem alteração do texto. É um método informal e espontâneo de alteração da interpretação que se muda sem mudar o teor da norma, né? O ministro Luiz Roberto Barroso, ele estabelece 3 itens que devem ser observados na mutação constitucional. A mutação constitucional não altera o texto da Constituição, ele dá um outro sentido àquele texto. É o que ele fez, por exemplo, no princípio da presunção de inocência,
Lá atrás, antes da Constituição de 88, sempre se autorizou a prisão após a segunda instância. Depois o Supremo voltou atrás, disse que não, que só após a condenação em trânsito e julgado. Depois, em 2009, ele voltou com a possibilidade de... em 2016 voltou com a possibilidade de prisão após segunda instância. E agora, em 2019, voltou. Então, essa mutação que ocorre, o texto permaneceu o mesmo. Né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito e julgado de penitência penal condenatória. Lá o inciso 51. O texto permanece o mesmo, mas a interpretação que o Supremo dá vai variando ao longo do tempo. Então, o ministro Barroso ele estabelece que há 3 situações que legitimam a mutação constitucional e o overruling. O overruling é justamente essa mudança de jurisprudência. Mudança de percepção do direito, ou seja, como eu enxergo aquele direito, alterações na realidade fática e consequências práticas negativas de uma determinada linha de entendimento, que é uma vertente consequencialista. Ou seja, quais as consequências desse meu entendimento, dessa minha interpretação? Né? Tem a ver com o poder constituinte difuso. Né? Poder constituinte difuso, que é o poder que provém do povo, mas que é exercido sob os poderes constituintes. Então, esse poder de interpretação, lembra da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição de Peter Harbele? É o poder constituinte difuso, que ele está difuso no povo, mas se manifesta através dos poderes, pelo Supremo, por um juiz, quando afasta a aplicação de uma determinada norma, quando o Congresso Nacional edita uma emenda constitucional, alterando determinado dispositivo da Constituição. Né? Alguns exemplos em que o Supremo já decidiu, né, na mutação constitucional, né, próprio artigo 5º da Constituição, lá no HC 74.051, né, que os brasileiros e os estrangeiros residentes no Brasil é assegurado ao direito à vida, à liberdade, à propriedade. Então o Supremo deu interpretação conforme ao caput do artigo 5º, dizendo que não é só o brasileiro residente, todo e qualquer estrangeiro residente, todo e qualquer estrangeiro em trânsito pelo território nacional dispõe dos mesmos direitos à proteção à vida, à liberdade, ao patrimônio, à propriedade, inclusive para impetrar habeas corpus, inclusive para mandado de segurança. É claro que alguns direitos são íncitos àquele que detém a cidadania brasileira, por exemplo, os direitos políticos. Os direitos políticos lá do artigo 14, só o cidadão brasileiro nato naturalizado ou português equiparado, que tem os mesmos direitos do brasileiro, é que tem o direito a votar, né, os direitos de se alistar como eleitor, a concorrer a alguns cargos eletivos, inclusive a fazer concurso público. Então, essa interpretação conforme dada ao artigo 5º, né, essa mutação constitucional, digamos, dada ao artigo 5º, em que ele alterou o conceito jurídico de estrangeiro residente no Brasil para todo e qualquer estrangeiro que esteja passando pelo território nacional. Também a abrangência do termo casa, a inviolabilidade. Ninguém entrará no domicílio, né, da pessoa, a não ser por ordem judicial durante o dia, ou para prestar socorro, ou em flagrante delito durante o dia ou a noite. A abrangência do termo casa envolve tanto o domicílio residencial como o domicílio profissional, né? O balcão onde você atende ali as pessoas, ali o back office ali da sua lojinha, é um domicílio para efeito de inviolabilidade. Pode ser um motorhome, pode ser um barco, né? Onde habitualmente você exerce ali o seu ofício onde você mora, ok? Bom, também revisão constitucional e a reforma constitucional, que são os processos formais de mudança da Constituição, né? Esses são processos formais. Lembra, a mutação constitucional é um processo informal. A revisão e a reforma constitucional são processos formais, onde o próprio texto da Constituição vai ser alterado. Então, você teve a revisão constitucional lá no artigo do ADCT, já ocorreu, com 5 emendas de revisão, e o processo de reforma constitucional previsto no artigo 60 da nossa Constituição. Beleza? E aí você tem também sentenças aí que vão cair na sua prova, sentenças interpretativas manipuladoras. São gêneros de decisão
em que a Corte se limita não a declarar a inconstitucionalidade, mas age como verdadeiro legislador positivo, modificando, manipulando ou adicionando-lhe normas, a pretexto com o propósito de adequá-la à Constituição. Essas sentenças interpretativas manipuladoras podem ser aditivas, quando a Corte, além de declarar a inconstitucionalidade de um dispositivo, ela cria ou determina a norma que deve ser aplicada. E a substitutiva, quando ela substitui um preceito na parte inconstitucional por outro que deveria estar ali, compatível com a Constituição. As sentenças interpretativas de aceitação são aquelas em que o juízo inferior optou por uma interpretação ofensiva, né? E aí a Corte Constitucional ela determina uma interpretação compatível com o texto, utilizada no controle difuso de constitucionalidade, né? E ela declara à Corte uma interpretação inválida dentre várias possíveis. Okay? Tem também as sentenças interpretativas de rechaço ou de recusa. Diante de um dispositivo legal que admita mais de uma interpretação, ela não declara a inconstitucionalidade, mas declara qual a interpretação deverá ser seguida. É a interpretação conforme, né? Pode ser utilizada no controle difuso ou no controle concentrado. Beleza? Vamos fazer então algumas questões aqui sobre o fenômeno da mutação constitucional. Assinale a correta. A mutação constitucional é a transformação do sentido do enunciado da Constituição sem que a redação seja alterada. Correto, né? Mutação constitucional vai aparecer muito na sua prova, é aquela mudança silenciosa, informal, do sentido da Constituição sem que o texto seja alterado, né? Ela muda ao longo do tempo, mas o texto permanece incólume. Okay? Questão de procurador aí de contagem, correta. Vamos para uma questão de procurador lá do CFO de 2020. O método hermenêutico concretizador abandona a falácia de uma interpretação equidistante e imparcial e abraça a pré-compreensão. Pré-compreensão do quê? Do texto da norma. Estabelecendo um ciclo. Lembra do ciclo hermenêutico lá do Wadi Lamegos Bulus? A partir desta para a realidade social e volta a uma releitura da pré-compreensão. A espiral hermenêutica ou looping. Lembra do looping? Né? Vai na pré-compreensão, volta, mas parte da norma para o caso concreto. E vai do caso concreto para a norma. Então, esse ciclo hermenêutico parte de uma pré-compreensão hermenêutica da norma abstrata, debruça-se sobre a realidade, vê se aquilo se adequa. Não adequou, volta de novo à norma. Será que eu tenho como ajustar uma interpretação? E nesse ciclo hermenêutico até alcançar uma interpretação ótima. Então, esse é o método hermenêutico concretizador. O método normativo estruturante busca edificar a norma a partir do seu texto, que é considerado como baliza mínima e limitadora. Na verdade, não, né? O método normativo estruturante reconhece a inexistência de identidade entre a norma e o texto. Uma coisa é a norma, outra é o texto, né? O teor literal da norma deve ser interpretado à luz da concretização da norma na realidade. Lembra lá do Frederick Miller. Então, você tem lá programa normativo e o domínio normativo. Programa normativo é a Constituição. O domínio são as leis e a realidade. Então, não existe no método normativo estruturante uma identidade entre a literalidade da norma e a norma em si. Eu tenho que fazer uma leitura dessa literalidade à luz da realidade. Então, eu preciso verificar, né, se aquela literalidade não precisa se adaptar de alguma forma à realidade que está estabelecida na sociedade. Ok? Então, ela não é limitadora e nem baliza mínima, né? Ela é, sim, uma concretização normativa na realidade objetiva e não se esgota e nem se limita no texto normativo. Ela vai além. Ok? E com isso nós encerramos a parte aqui de hermenêutica e interpretação constitucional.